Olá, meu nome é Rodrigo Goldschmidt, eu sou professor e pesquisador da Unesc, pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Direito pela UFSC. A videoaula de hoje versa sobre os princípios constitucionais do direito do trabalho, em especial o princípio da não discriminação. O princípio da não discriminação, ele encontra guarida nos tratados internacionais, podendo aqui ser citada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, segundo o qual, no artigo 1º, todos os homens nascem iguais em direitos e dignidade, e por via de consequência não podem ser alvo de discriminações, porque devem ser tratados de maneira igual. E também podemos citar a Convenção OIT 111, que proíbe todas as formas de discriminação no ambiente de trabalho, seja em razão da idade, em razão do sexo, da condição social, enfim, todas as formas de discriminação. Essa convenção ela digamos assim, aberta, ela enumera alguns casos de discriminação, porém essa enumeração ela é meramente exemplificativa, não é taxativa, ou seja, deixa em aberto justamente porque a sociedade, na sua evolução natural, volta e meia, manifesta novas e renovadas formas de discriminação no ambiente de trabalho. E então é necessário ter uma normativa aberta para poder contemplar essas novas formas e elas serem combatidas no meio jurídico e no meio judicial. Pois bem, o princípio da não discriminação, ele decorre do princípio da igualdade, segundo o qual devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, nós devemos distribuir um tratamento igualitário e, portanto, não discriminatório entre as pessoas. É sabido que determinadas pessoas têm uma condição vulnerável, porque historicamente, por condições da cultura humana, são discriminadas, como é o caso da mulher, como é o caso do negro, e essas pessoas merecem ter um tratamento compensatório a fim de equilibrar as suas relações no âmbito do tratamento jurídico especificamente. E então a não discriminação surge com toda a força justamente para socorrer essas situações desequilibradas, discriminatórias e não permitir que elas ocorram, especialmente no mundo do trabalho, onde são diversos os casos de discriminação e por as mais variadas formas. Tanto é verdade que o artigo 7º ele acaba contemplando os incisos 30, 31 e 32 de forma exemplificativa, apontando casos de discriminação e vedando justamente a prática discriminatória. Podemos citar então o inciso 30, que proíbe diferenças de salário, exercícios de função, bem como critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Aqui ele relaciona alguns fatores de discriminação, mas são fatores que aqui são colocados de forma meramente exemplificativa, porque outros fatores ainda podem surgir e a Constituição tem que ter a necessária abertura para combater essas novas formas de discriminação. Outro inciso que podemos citar é justamente o 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão de trabalhador portador de deficiência. Da mesma forma, o direito do trabalho não se coaduna, não permite a discriminação do trabalhador deficiente, porque, como reza a Declaração Universal dos Direitos do Homem, todos nascem iguais em direitos e dignidade. Então, devemos distribuir a esse trabalhador, digamos assim, especial, o mesmo tratamento, o mesmo equilíbrio, incorporá-lo no ambiente de trabalho, distribuir para ele tarefas
né, e atribuições compatíveis com o seu Estado, dentro daquela filosofia da igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, das suas vicissitudes. Ainda, o inciso 32, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual. Justamente, os trabalhadores, eles não podem sofrer discriminação em virtude da natureza do trabalho que desempenham. Então, exemplificativamente, quando uma empresa vai estabelecer um plano de saúde, ela não pode, em virtude desse inciso constitucional do artigo 7º, inciso 32 do artigo 7º da Constituição, contemplar o plano de saúde para cargos de liderança, cargos intelectuais, e deixar os cargos técnicos, né, e braçais sem qualquer cobertura do plano, pois isso seria uma discriminação, um tratamento desigual, discriminatório, injustificável sob o ponto de vista constitucional e dos tratados internacionais, certo? No mundo do trabalho, são vários os casos de discriminação e a jurisprudência é farta nesse sentido. Podemos encontrar a chamada discriminação etária, que coloca como critério de discrime a idade do sujeito. Então, nós temos problemas no mundo do trabalho em relação à discriminação do jovem, que tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho justamente porque a prática é a da exigência de experiência, um determinado tempo de experiência. Né? Temos o problema dos envelhecentes, que são os trabalhadores na faixa etária entre 40 anos e 59 anos de idade, né? Que também sofrem severas restrições de acesso ao mercado de trabalho. Né? Uma vez despedidos nessa faixa etária, eles têm uma imensa dificuldade de encontrar um novo posto de trabalho. E temos a própria discriminação do idoso, né? Que são os trabalhadores de 60 anos ou mais, que também encontram dificuldades de inserção ou permanência no mercado de trabalho. Nós temos a histórica discriminação das mulheres, né? São várias as estatísticas que demonstram que mesmo a mulher desempenhando trabalho de igual natureza e mesma perfeição técnica em relação ao trabalhador masculino, acaba recebendo um salário inferior. Né? São vários os levantamentos estatísticos que apontam essa discriminação no tratamento salarial da mulher. Temos a discriminação da pessoa obesa, né, que além da discriminação em si, né, muitas vezes é alvo também do assédio moral dentro do ambiente de trabalho, né, por ser uma pessoa diferente, não está dentro dos padrões estéticos, né, que a sociedade estabelece. Né? E outro exemplo interessante que a gente obtém da doutrina da jurisprudência é justamente a discriminação por sobrequalificação, que é aquela situação em que o trabalhador, né, tem uma boa qualificação técnica, tem boa formação acadêmica, tem títulos, né, e é em virtude justamente dessa grande formação técnica que ele acaba tendo dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né, porque as empresas não comportam tamanha qualificação e não têm como, muitas vezes, acompanhar o patamar salarial necessário e justo para esses tipos de trabalhador. Além do chamado assédio horizontal, que são justamente os atos de assédio praticados pelos próprios colegas de trabalho, que muitas vezes acabam minando a liderança desse trabalhador qualificado, né, visando justamente derrubá-lo dos cargos de comando e liderança ou gestão dentro da empresa. Então, as discriminações são variadas, se renovam em novas modalidades e a justiça do trabalho e o direito do trabalho em si devem permanentemente estar atentos para, usando do arcabouço jurídico internacional e constitucional, combater essa odiosa prática social. Era isso. Agradeço e desejo que todos fiquem bem e façam o bem.